Já aconteceu com você? Está tudo caminhando perfeitamente, céu de brigadeiro, e de repente a vida vem e muda tudo? Parece que entramos numa tempestade em que só tempos sombrios se aproximam? E nesse momento, o que vem à sua cabeça? Pois bem, no capítulo anterior, vimos os apóstolos, sentindo isso. E agora, Jesus vai continuar a sua reflexão, trazendo perspectivas de um futuro que não era muito agradável aos olhos dos apóstolos. Fique conosco após a vinheta. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Páginas Espíritas da Comunhão Espírita de Brasília. Aqui, nessa temporada, estamos trazendo reflexões desse livro Boa Nova, de Humberto de Campos, trazido pelo médium Francisco Cândido Xavier. Nesse livro, temos 30 episódios da época de Jesus, trazendo os bastidores do que aconteceu com Jesus diante de toda aquela comunidade que o acompanhava, tanto os apóstolos quanto os chamados discípulos, aqueles que além dos apóstolos. Agora, a gente está no capítulo 21. Se você não acompanhou os anteriores, fica o convite de entrar aqui no canal da TV Comunhão, acessar a playlist do Páginas Espíritas, e lá está desde a introdução até o último episódio registrado, uma forma, inclusive, da gente retomar algum capítulo, algo que chamou a atenção, é sempre gostoso, né? E a proposta aqui é a gente fazer a leitura, trazer algumas reflexões, e agora a gente vai, no capítulo anterior, a gente falou a primeira parte do capítulo 21, Humberto de Campos trouxe ali os bastidores, conversas finais, Jesus percebendo que estava se aproximando o momento final daquela experiência aqui na Terra. Ele aproxima os apóstolos e começa a dizer algumas coisas que iam acontecer, que era indispensável que ele precisasse sofrer nessa necessidade que de fato ajudar, de fato recolher a ovelha perdida, recolher o tesouro perdido, envolveria uma certa dose de sacrifício. E os apóstolos ficam meio que sem entender por que Jesus, que era o Filho do Deus vivo, o Cristo, o Salvador, precisaria sofrer. Onde que estaria a justiça? E aí os apóstolos vão continuar nesse debate, nessa reflexão, um pouco antônicos, e vamos ver como é que Humberto de Campos registra esse momento. Então, como eu falei, Jesus inclusive usa a metáfora do náufrago. Então, assim, o que você acha que vai ajudar o náufrago? Aquela pessoa que fica na praia só gritando o que o náufrago tem que fazer, ou aquele que se lança ao mar para ajudar de fato o náufrago, sendo exposto aos perigos, todo o tumulto do mar. E ele traz uma outra metáfora também, que é quem vai ajudar mais, um amigo carregar um fardo. Então alguém está carregando um fardo pesado nas costas. Aquele que só está examinando de longe, e às vezes com palavras, com apontamentos inoportunos, ou aquele que de fato se aproxima e tenta dividir um pouco o peso para tornar o fardo mais leve e suave. E aí os apóstolos estavam ainda não conseguindo entender de fato o que Jesus estava propondo. E Humberto de Campos registra que os apóstolos se entreolhavam-se, ficavam olhando um para o outro, surpresos, só que aí Jesus continuou. Não espereis por triunfos, que não os teremos sobre a terra de agora. Então, lembro que no episódio anterior eu estava falando que a expectativa do povo judeu, e isso perdura até os dias atuais, é de um triunfo agora, um triunfo terreno. Então, é um Messias cheio de poder. Tanto que diversas reflexões foram feitas assim, que como é que o Messias vai estar andando com pescadores? Como é que ele vai vir de Nazaré? Uma vilela. Então, os comentários são sempre pejorativos, da origem de Jesus. Então, a gente acabou de ter o Natal, então vai falar assim, o Jesus nasceu numa manjedoura, não faz sentido, o Messias, o Todo-Poderoso, não seria por aí. Então, Jesus registra, inclusive, fala assim, olha,
não vamos pensar em triunfo agora, né? O triunfo vai vir, mas não é agora. Ele, inclusive, continua: nosso reino ainda não é e nem pode ser deste mundo, né? Então, diversas vezes Jesus falou assim: meu reino não é deste mundo, né? Ele falou assim: não é, nem pode ser agora. Por essa razão, em breve dias, não obstante as minhas aparentes vitórias, né? Então, ele curou muita gente, né? Operou diversos milagres, juntou multidões em torno dele, né? O Império Romano estava muito preocupado com essa multidão, porque muita multidão seguindo uma pessoa, essa pessoa consegue fazer uma revolução, né? E então o Império Romano fica preocupado qual é o poder de Jesus perante o povo, né? Então eles vão inclusive nos sacerdotes, né, pedir para que eles controlem Jesus, né, para não ter essa revolução, porque o povo judeu estava sendo subjugado pelo Império Romano, mas tinha liberdade religiosa, né? A questão da servidão era só questão, era econômica e administrativa, né? Em termos religiosos eles não se envolviam, e os sacerdotes que faziam a ponte entre o Império Romano e o povo, né? Então eles procuram os sacerdotes e falam assim: olha, controla Jesus aí com a sua multidão, né? Então, e aí você vê Jesus sendo seguido por muita gente, operando milagres, então aparentes vitórias. E aí Jesus fala assim: ó, embora vocês tenham observado o que pode ser aparente vitória, né? Em breves dias será necessário sofrer, né? Ó, em breves dias eu entrarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações. Então ele já começa a colocar a cidade. Ó, a gente vai entrar em Jerusalém e lá eu vou sofrer humilhações. Os príncipes dos sacerdotes me coroarão a fronte com suprema ironia, né? E aí a gente vê, né, Jesus sendo coroado com uma coroa de espinhos, né? E aí tem a frase, né, fala assim: tu não és o rei dos judeus? Então tá aqui a tua coroa. E aí cravam a coroa de espinhos. Serei arrastado pela turba como um simples ladrão, né? Então falam que retiravam as vestes de Jesus, né? Ficavam jogando para lá e para cá. Um filme muito difícil de ver, e eu acho que acabou, né, tentando enfatizar muito esse episódio, né, essa cena. É aquele Paixão de Cristo, né? O Mel Gibson foi o diretor. Ele foi muito criticado em relação a isso, né? Porque ele deu ali um contorno no filme bem agressivo, né? Mas aí você vê Jesus sendo escarneado, tirando as vestes, sendo de fato humilhado, né? Cuspirão nas minhas faces, né? Então o povo vai estar cuspindo nas faces, dar-me-ão fel e vinagre quando eu manifestar sede, para que se cumpram as escrituras. E realmente, né, ele estava com sede, e aí ao invés de darem água, deram vinagre para ele beber, né? Então, quanta humilhação foi colocada em Jesus. Então, Jesus está alertando os apóstolos do que vai ocorrer, né? E a gente lendo aqui, né, imaginando a situação, realmente é difícil, né, imaginar. Experimentarei as angústias mais dolorosas, mas sentirei em todas as circunstâncias o amparo daquele que me enviou. Então, ele fala assim: ó, eu vou experimentar as angústias, então eu vou ficar angustiado, mas eu sempre vou sentir o amparo daquele que me enviou, o amparo de Deus. Então, Jesus coloca assim: todas as dificuldades que ele vai ter, ainda assim, Deus vai estar amparando ele. Nos derradeiros e mais difíceis testemunhos, terei meu espírito voltado para o seu amor, e conquistarei com o sofrimento a vitória sagrada. Porque ensinarei aos menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção. Então, ele está colocando assim que todo esse sofrimento ele vai passar para demonstrar aos menos fortes como se passa por uma porta estreita. Não é com louros de vitória, não é fácil, não é tão... não é um céu de brigadeiro, não é um mar de rosas, né? Inclusive Jesus em outra passagem evangélica vai falar: se não vão fazer isso com o Filho de Deus vivo, imagine o que farão com vocês, né? Então Jesus alerta que dificuldades virão, mas ele diz para a gente ter bom ânimo, né? Que ele venceu o mundo e a gente também vai vencer. E, inclusive ele fala aqui antes, né,
que ele vai experimentar as angústias, mas ele vai estar sempre sentindo o amparo daquele que enviou. Jesus continua esse sofrimento, né, que ele vai passar, ele vai revelar a cada criatura que sofre o que é preciso fazer, a fim de atravessar as sendas do mundo, demandando as claridades eternas do plano espiritual. O mestre calou-se comovido, né, porque ele começou a sentir, inclusive, né, um pouco antes dele ser preso, há relatos de que ele suou sangue, né? E aí a ciência vem mostrar que essa situação de você suar sangue acontece em situações de estresse extremo, né? Então ele começou a sentir, né, o que queria acontecer, e aí o corpo externalizou esse estresse, né? E então ele aqui, ao citar para os apóstolos o que queria acontecer, ele estava comovido. A pequena assembleia deixava transparecer sua surpresa indefinível, sem compreender a amplitude das advertências divinas. Então, ficou todo mundo assustado, né, diante da fala de Jesus e sem conseguir entender direito. Assim, foi tanta informação que eles demoraram a computar. Tanto que quando acontece, né, todos se assustam, todos os abandonam, exceto João, né, que acompanha ali Maria, a mãe de Jesus, né, durante a crucificação. E a gente tem um relato que a gente já abordou aqui no capítulo Boa Nova, que Tadeu, né, ele também acompanha, mas não de forma explícita, né, ele fica ali misturado na multidão, vendo o que estavam fazendo com Jesus. Os demais não há registro, né, que tenham acompanhado a crucificação. Foi aí que Simão Pedro, modificando a atitude mental do primeiro momento e deixando-se conduzir na esteira de concepções falíveis do seu sentimento de homem, aproximou-se do Messias e lhe falou em particular. Então, naquela situação, Simão Pedro chamou em particular e falar com Jesus. Né? Mestre, convém não exagerardes as vossas palavras. Então, veio Simão e falou assim, você está exagerando em tudo que você está dizendo. Né? Não podemos acreditar que tereis que sofrer semelhantes martírios. Todo esse sofrimento não faz sentido. Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Os fatos que nos deixa entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. Então, cadê a justiça? Né? Se você está ali bom, ajudando todo o próximo, Deus vai deixar você passar por tudo isso? Então, Deus não é justo? Aí vem Jesus. Pedro, retira essas palavras, exclamou Jesus com serenidade enérgica. Queres também tentar-me com os adversários do Evangelho? Será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Aparta-te de mim, pois nesse instante falas pelo espírito do mal. E aí tem traduções que está inclusive registrado no Novo Testamento, né? Jesus falando, sai de Satanás, né? Não me tente, né? Jesus alerta aqui, né? Nessa descrição colocada por Humberto de Campos, né? Será que você quer me tentar assim como os adversários do evangelho estão me tentando? Será que você, como as pessoas comuns, ainda não compreenderam qual é a minha missão? E aí, verificando que o pescador se emocionara até as lágrimas, então Pedro começou a chorar diante da resposta de Jesus. Imagina, né? Então, estavam ali conversando, Simão foi, né, se levou, assim, ó, pô, o que vocês dizem que eu sou? Aí Simão fala, não, você é o Salvador, é o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, muito bem, Simão, né? Então a sua resposta vem de Deus do Pai, é essa energia, é baseado nisso que eu vou construir o meu reino. E aí, pô, Simão estava cheio de alegria, né? Falei, pô, tá tudo bem, eu fui inspirado e tá tudo certo. Aí Jesus vem falar do sofrimento, e aí Simão fala assim, poxa, não, mestre, não pode ser isso acontecer, né? Cadê a justiça de Deus, né? A bondade, você tá aqui, nosso pastor, né? Não faz sentido acontecer tudo isso. E aí vem Jesus e repreende Pedro, dizendo que toda aquela inspiração não estava vindo de Deus. E aí Pedro começa a chorar. O mestre preparou-se para a retirada. Então, terminou ali a reunião, Jesus levantou para sair e disse aos companheiros, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. E essa frase, né, dá uma baita palestra, inclusive. Né? É o que Jesus fica repetindo até os dias atuais para cada um de nós, né? Se a gente quiser de fato seguir ele, né, vir após ele,
Precisamos, e muitas vezes, renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, as nossas dificuldades e seguir os seus passos, né? Seguir os passos de Jesus. Mas não acaba aqui o capítulo, porque no dia seguinte, a pequena comunidade se punha a caminho, vivamente impressionada com as revelações da véspera. Então, os apóstolos estavam impressionados, né? Com tudo que foi dito, tudo que foi alertado de Jesus que estava por vir. Simão seguia humilde e cabisbaixo. Não era por menos, né? Ele estava ali na euforia, e aí veio Jesus e o repreendeu da forma como ele abordou todo o sacrifício que estava por iniciar. Simão não compreendia, não conseguia compreender por que motivo fora Jesus tão severo para com ele. Né? Assim, poxa, magoou. Né? Jesus magoou o Simão. Em verdade, ponderara melhor suas expressões irrefletidas e reconhecera que o mestre lhe perdoara, pois observava que eram sinceros o sorriso e o olhar compassivo que o envolvia numa alegria nova. Então, eles acordaram no dia seguinte, né? Eles voltam a se encontrar ali, né? Provavelmente pelo café da manhã, naquela coisa no de jejum, né? Matinal. E aí Pedro estava cabisbaixo, triste, né? Com a forma como terminou a noite. E só que ele viu assim, pô, não, mas não me parece que Jesus tenha ficado triste comigo, nem magoado, né? Porque via Jesus, né? Com um sorriso, um olhar compassivo, né? E via que aquilo era sincero. Então Jesus estava bem com Pedro, né? E, só que ele está refletindo. Né? Mas sem poder supitar suas emoções, o velho discípulo aproximou-se novamente de Jesus e interrogou. Então, ele estava ali meio confuso do que tinha acontecido na noite anterior, mas viu que Jesus estava bem com ele, né, com um sorriso, e se aproximou de Jesus. E ele disse, mestre, por que razão me mandaste retirar as palavras que vos demonstrei o meu zelo de discípulo sincero? Então, ele estava se justificando, dizendo assim, olha, eu estava ali zeloso, né, como seu discípulo, querendo ajudá-lo, né, não para evitar que você passasse pelo sofrimento. Né? Então, Simão ali, não queria que Jesus passasse por tudo aquilo. Alguns minutos antes, não havias afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? Por que motivo, logo após, me designavas como intérprete dos inimigos da luz? Então, assim, tinha um tempo antes, você estava dizendo que eu estava trazendo os desígnios de Deus. E agora eu estava trazendo a resposta dos inimigos da luz? Por que isso? E aí vem a resposta de Jesus. Simão, respondeu o Messias, bondosamente. Então, você vê que tem sempre esse advérbio, né? Carinhosamente, bondosamente, refletiu. Jesus era rígido, firme, né? Mas sempre de uma forma bondosa. Né? E sempre de uma forma necessária para ajustar a rota e o entendimento. Tanto que essas passagens a gente utiliza até os dias atuais para a gente refletir na nossa vida. Né? Então, ele respondeu de forma bondosa para Simão. Ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade da vigilância. A criatura na Terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Então, Jesus está fazendo o primeiro alerta. A gente precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior na marcha para Deus. Então, todos nós estamos marchando a caminho de Deus. E cada oportunidade precisa ser aproveitada. E como que a gente aproveita? Sendo vigilante. Inclusive, em outra passagem, Jesus vai registrar, né? Vigiai e orai. Né? Vigiar para poder estar sempre atento ao que está acontecendo ao nosso redor, vigiar os pensamentos, as palavras que saem da nossa boca, e orar, que é uma forma da gente estar se conectando com Deus. Né? Inclusive, no capítulo 18 e 19, a gente se aprofunda, né, nessa questão da oração. Jesus continua. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Então, a gente precisa estar sempre alerta. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Então, basta uma fagulha de amor. Um pensamento. A gente se aproxima do céu. Mas, na jornada do mundo, também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas por sua própria imprevidência. Então, basta uma palavra de amor, um ato de amor, para a gente se aproximar dos céus. Mas também, nessa jornada que todos nós estamos travando, né, enquanto encarnados, basta uma palavra útil, uma consideração menos digna,
para que a gente fique estacionado e travado. Então, é algo muito sutil. Por isso que a gente precisa ser vigilante. Porque senão a gente é atropelado pela vida, inclusive tomando decisões que outras pessoas decidem por nós, porque a gente não está vigilante, não está refletindo no que estamos fazendo, e a gente acaba sendo arrastado para lugares, para ações que a gente de fato não gostaria nem de estar, nem de fazer. Né? Me vem à mente, inclusive, um caso, né, que é colocado da vivência do Chico Xavier, o médium, de que teve um dia, ele andando em casa, ele tropeçou. E aí eu imagino que ele deve ter tropeçado assim, e machucado, né? Tipo aquele que a gente tropeça na quina da cama, às vezes pega o dedinho assim do pé, essa topada dói. E aí quando o Chico Xavier ia reclamar da topada que ele acabou de acontecer, Emmanuel aparece para ele e fala assim: Chico, agradeça. E aí ele fica sem entender, fala, como assim vou agradecer a tropeçar? E Emmanuel é firme com ele dizendo: Chico, agradeça. E aí ele fala assim: meu Deus, obrigado pela topada que eu acabei de fazer. Passa o dia, né, ele vai para o trabalho, à noite tinha a reunião, né, no Centro Espírita, ele participa da reunião, dá as manifestações mediúnicas, né, as cartas, e termina a reunião. Só que Chico fica intrigado, né, com essa questão de ter agradecido tropeçar quando estava mais cedo. E aí Emmanuel, né, conversando com o Chico, disse que espíritos que queriam atrapalhar a reunião da noite fizeram ele tropeçar. E eles fizeram ele tropeçar para que ele reclamasse, se irritasse e se desarmonizasse internamente. Então, o simples fato de reclamar, de tropeçar, iria desajustar o trabalho que aconteceria à noite. Então você vê que assim, são pequenos atos. Quer dizer que a gente consegue talvez sempre, é difícil, né? A gente está ali aprendendo a lidar no dia a dia, mas a gente precisa perceber, estar vigilante, né? É o que Jesus está falando aqui para Simão, nos pequenos atos, porque basta um ato positivo, a gente se aproxima dos céus, e basta um ato negativo que a gente fica estacionado e acaba sendo influenciado pelas energias negativas. Uma outra passagem também, e aí está registrada no filme sobre a vida do Divaldo Franco, né? Um outro médium, referência no espiritismo, diz a Joana de Ângeles, né, lá no filme, fazendo alerta para Divaldo de que os espíritos, né, que se comprazem em fazer o mal só conseguem de fato fazer o mal quando ele dá oportunidade para isso, quando ele baixa a vibração dele. E aí, nisso, os espíritos vão lá e conseguem se aproximar, e aí o filme aparece um espírito, né? Que Divaldo tinha uma relação em outra vida, que estava o tempo todo querendo atrapalhar, né, o seu desenvolvimento. Então, Joana coloca isso, olha, fica alerta, porque todas as vezes que você baixa a sua vibração, em qualquer situação de irritabilidade, é aí que ele consegue entrar e te influenciar. Então é necessário que a gente precise ficar vigilante, o máximo possível. E aí Jesus continua, né? Nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho a realizar, porque pelo reino de Deus é preciso resistir às tentações dos entes mais amados na Terra. E aí Jesus começa a colocar uma outra mensagem aqui, o seguinte, que o discípulo do Evangelho vai ter muito trabalho nesse exercício de vigilância. E aí ele vai além. Ele vai dizer, inclusive, que a gente precisa resistir às tentações dos entes mais amados da Terra. Eu falei, como assim? Vamos lá. Os quais, embora ocupando o nosso coração, esses entes amados, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. E aí ele está fazendo uma analogia aqui com a situação do Pedro, né? Porque Pedro, no instinto dele, não queria ver o amigo Jesus sofrer. Né? Então, assim, não, Jesus, a gente não pode deixar isso acontecer. Né? Cadê Deus? Então, assim, vamos tentar evitar. Então, Jesus queria muito, Pedro querendo muito bem de Jesus, mas não é essa a proposta. Porque eliminando todo o sofrimento, eliminando todas as dificuldades, Jesus não estaria executando a proposta de ser o pastor que vem atrás da ovelha perdida, atrás da dracma perdida, né? Então,
na analogia que Jesus se utiliza, né, da pessoa que vai até o náufrago, passando pelas dificuldades, os desafios para ajudar o náufrago, ajudando o amigo carregando um peso para que o peso seja mais leve. É esse encontro ao sacrifício, né, ao desafio que Jesus estava propondo, que precisa ser replicado por todos nós. E aí, às vezes, um amigo, alguém da família, vai tentar evitar que a gente passe por isso. E aí Jesus fala que a gente precisa ser vigilante. Essa tentação que vem dos entes amados, embora esteja no coração, que eles ainda não tenham entendido, né, essas conquistas santificadas do céu. Então, a gente às vezes vai estar no movimento de ajudar ao próximo, e aí vão ter, às vezes, gente mais próxima, nós mesmos, que a gente tem muito carinho, indicando que a gente não precisa passar por isso, não precisa fazer essa coisa da reforma íntima, não precisa ser tão assim, você pensar nisso todo dia, né? Vai aos poucos, né? Hoje você assumiu um compromisso na casa espírita, né? Hoje não precisa ir, hoje você está cansado, né? Semana que vem você vai. Então, às vezes os nossos mais próximos não fazem isso com maldade, né? Eles querem o nosso bem, estão vendo ali o nosso esforço, e aí falam, não, alivia um pouco, né? Só que eles ainda não internalizaram esse compromisso que a gente precisa fazer. E esse compromisso não é nem com o outro, né? Esse compromisso é com Jesus. Então, toda vez que a gente se coloca no trabalho, em ajudar ao próximo, nesse caminho ao náufrago, ao amigo que está com fardo pesado, é um compromisso com Jesus. Até porque ele disse, né, onde toda vez que a gente ajudar um irmão menor, né, a dar de comer aos que têm fome, a dar abrigo aos que precisam de abrigo, a dar manta para quem está com frio, a auxiliar aquele que precisa ser auxiliado, toda vez que a gente vai encontrar o próximo, e muitas vezes vai ser necessário com o sacrifício, é a ele que a gente faz. Então, o nosso compromisso principal é com Jesus. E às vezes, ao nosso redor, as pessoas não vão entender muito bem isso. E aí, acabando o Cristo de falar, Simão Pedro calou-se e passou a meditar. E essa meditação fica o convite para a gente também trazer na nossa vida, essa semana que está se iniciando. Quantos de nós, às vezes, a gente se vê numa situação de ser inspirado positivamente e, às vezes, também se vê inspirado de forma negativa, de uma forma que a gente se afaste da lei de Deus. Então, que a gente possa internalizar, né, principalmente essa mensagem final, de estarmos vigilantes, né, inclusive é o título do capítulo, né, ele fala a lição da vigilância, porque a gente pode acontecer igual Pedro, no momento, sermos inspirados por Deus, darmos uma resposta linda, e um pouco depois, sermos inspirados por espíritos que ainda se comprazem em fazer o mal, que querem nos afastar do caminho de Deus, e agirmos de forma intempestiva, desnecessária, prejudicando não só a nós, mas aos que estão ao nosso redor. E aí Jesus vem fazer o alerta para a gente ficar vigilante. Vigilante porque basta uma palavra de amor para aproximar dos céus, mas também basta uma palavra, um ato infeliz para a gente ficar estacionado na nossa jornada. Bem, se chegou até aqui e fez sentido essa reflexão para você, fica o convite para você deixar a curtida, compartilhar com alguém que você tenha vindo em mente no seu coração, para também estar compartilhando conosco essa leitura e reflexão do livro Boa Nova. Na semana que vem, voltaremos, agora com o capítulo 22, com o tema A Mulher e a Ressurreição. Desejo a todos nós que tenhamos uma ótima semana, que a gente fique com Deus e até lá.